Muito bem, graça e paz. Bom dia! Bom dia! Para você que está assistindo em casa, eu não sei que hora você vai assistir, tá? Mas eu quero trazer um abraço a todos vocês da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a popular Jatobá, aqui na cidade de Rolim de Moura. Sintam-se abraçados. Nosso convite está aberto para visitar a nossa igreja ou qualquer igreja adventista perto de você. Sabia, né, que tem uma igreja adventista pertinho aí da sua casa? Não importa a sua denominação, você é convidado especial. Aos domingos, se estiver em Rondônia, geralmente 19h30. Nós temos quarta-feira um culto poderoso, culto de oração, pedidos e agradecimentos, a confraternização, muita oração, também 19h30. E aos sábados, nós convidamos você a partir das 8h45 da manhã, com louvor e estudo da Bíblia na escola sabatina, como você em casa, né, de outra denominação tem escola dominical, nós temos a escola sabatina, estudamos lições maravilhosas e depois o culto divino, o que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Bom, nem todos aqui estão acompanhando lá no canal Falando de Cristo na Estrada, eu convido a igreja a acompanhar. Você que já é inscrito está acompanhando e perceberam aí que o nosso estudo bíblico, né, nós estamos lá na lição 4 das 3 mensagens angélicas, lições que vão aí até a 13ª. Aguarde, a partir da semana tem novidade, voltaremos a estudar esse tema, porque é importante, é mensagem para o tempo do fim. Mas vocês acompanharam aí os 2 últimos sermãos, pelo menos, né, na Boa Vista e também na Nova Jerusalém, eu trouxe temas sobre família. E por que nós continuamos batendo na tecla família, igreja? Como a irmã hoje, a irmã Ivonete, disse muito bem. A família é a criação perfeita de Deus lá no Jardim do Éden, antes que houvesse pecado. Que família é essa? A família nos moldes bíblicos, ok? Agora, eu repito em todo o sermão sobre família. A família é a base de tudo. Se a família vai bem, a sociedade vai bem, né? Agora, se a família vai mal, a sociedade também vai mal. Então, nós não podemos ficar de braços fechados, né? Sem fazer nada, enquanto a família está sendo atacada pelo inimigo de Deus, pelo inimigo da família. O diabo não cansa. Ele quer destruir a criação perfeita de Deus, a família. E Deus hoje quer contar com você, você que está em casa. Às vezes quando eu prego sobre a família, parece que eu estou falando apenas para o pai e para a mãe. Mas eu estou falando para toda a família, pai, mãe, filhos. E o que estão fazendo parte da família, estendo a avós, a tios, a primos, né? Amigos também, que podem nos ajudar nessa missão. Hoje eu vou colocar como base um texto bíblico que está em Salmo. O salmista escreve no Salmo 127. Quero agradecer novamente o pastor Batista, o pastor Eufani Lolasco Rodrigues. Ele postou uma série de sermões sobre a família, e eu uso esses sermões do pastor Eufani, da Igreja Batista, para trazer de maneira falada para a igreja e também para você que está em casa, você que quer ter um lar feliz. Lar, L de lealdade, A de amor e R de religião. Se não houver essas 3 coisas, você tem apenas uma casa. Abriram a Bíblia no Salmo 127? Oremos com a palavra de Deus aberta. Você que está em casa também aí, em atitude de reverência, querido Deus, amado Pai, com a sua palavra aberta, estamos pedindo a tua orientação agora. Nós vamos falar novamente sobre esse tema importante, reedificar a família. Nós queremos que o Senhor nos ajude a pregar essa mensagem, mas também que ela fique gravada na mente do nosso coração, nos ajude a pôr em prática, Senhor. Esteja com cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã que está assistindo esse vídeo ou ouvindo essa mensagem agora. Seja com todas as famílias, ajudando a reerguer, a levantar e continuar firme, porque o Senhor é a rocha onde nós queremos construir a nossa casa. Nos ajude
Em nome de Jesus, amém, amém. Mais forte, igreja, amém. Você que está em casa também, dá um glória a Deus. O salmista, ele escreve aí no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não se envergonhando quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Amém. Pronto, podia ir embora, né? Depois de um salmo bonito desse, né? Agora, o tema, como eu disse, é família. Nós vamos trabalhar sobre o tema reedificando a família. Talvez eu esteja falando para muitas pessoas que está tendo problema com a família. Está vendo a família caindo, ou já caída, ou já destruída, precisa reedificar o lar. E aí o Senhor vem e diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que edificam. Meus queridos irmãos e irmãs, em outro sermão eu disse, olha, tem muita gente que pensa que o amor não acaba. O amor que não acaba é o amor de Deus, porque Ele é o amor e Ele é infinito. Quando Deus está no seu coração, o seu coração está cheio de amor, esse amor não acaba. Quando Deus está no lar, está em casa, e você não é mais um egocêntrico pensando que as coisas giram em torno de você, Deus é o centro, Deus é amor, as coisas giram em torno desse amor, e esse amor não acaba. Agora, se você tira Deus do seu coração, é ilusão. Se você tira o Deus do seu casamento, você é um iludido. Se você tira Deus da sua casa, você nem vou falar a palavra que eu ia falar, né, que é pesada, né? Mas você está sonhando um sonho falso, não verdadeiro. Porque vai chegar um momento que isso que você acha que é amor, que não está centrado em Deus, vai esfriar, vai acabar. A mulher bonita que você casou com 18, 20 anos, não será mais atraente. O homem que você casou com 18, 20 anos, não será mais atraente. Quando alguma tempestade, algum vento bater na sua casa e começar a balançar, um sai pela porta, o outro sai pela janela. Deixe de ser iludido, deixe de querer fazer as coisas à sua maneira, ao seu modo. Amor é Deus. Em vão trabalham, se Deus não estiver edificando. Olha, para mim, você que está em casa, igreja, vivemos em meio ao mundo, né, onde acontece muita destruição. Não precisa ir longe, né? Nós moramos, você que está assistindo aí, nós moramos numa cidade chamada Olho de Moura, uma cidade que tem quase 60 mil habitantes. Uma cidade pequena do interior. As catástrofes estão acontecendo com tanta frequência aqui, e com certeza aí onde você mora também. Né? E aí, as pessoas começam a se acostumar com as estatísticas. Essas estatísticas vão revelando números devastadores de violência. Irmãos, é muita violência acontecendo, né? Acidentes. Como eu disse, a cidade pequena como Olho de Moura, irmã. Meus amigos aí de Colniza, meu irmão de Buritis. Acidentes aqui pelo menos 5 por dia. Lá em Buritis, no período que eu estava, teve 3 mortes. 3 pessoas, 2 irmãos evangélicos que entraram debaixo de um caminhão boiadeiro, lembra? Um outro rapaz que bateu... Oi? Muito amigo do senhor, né? Um outro rapaz no sinal ali, que entrou também debaixo do caminhão. Um jovem desbravador bateu de frente com um caminhão boiadeiro.
acidentes acontecendo a todo momento. Isso vai virando estatística, a nossa mente vai ficando cauterizada, começamos a achar que isso é normal. Vícios legalizados, como o tabaco, como o alcoolismo, né? As drogas, agora droga sintética, tem agora até uma droga que as pessoas ficam parecendo zumbis. Doenças, irmãos, e entre elas uma que mais mata, o câncer, doença do coração, sem falar de tantas outras, né, como aconteceu agora há pouco tempo, né, uma pandemia mundial, que não podemos falar o nome na internet, mas que devastou, levou irmãos, levou pessoas das nossas famílias, amigos. Agora, o que está acontecendo? Vamos ser realistas, o diabo está fazendo essas coisas. O trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. João 10:10. Pedro ainda aumenta, Satanás não brinca nem por um segundo, ele está a todo momento em derredor querendo abocanhar. Lá em 1 Pedro, né, capítulo 4:8. Agora, se o diabo ele não dorme nem um minuto, nós podemos dormir, descansar, principalmente em relação à família, porque tem muitos que estão desistindo da família, irmão. Como uma construção que parece não terminar. A edificação da família é um trabalho contínuo. Que hora você levanta? Das 5 da manhã? Então começa às 5 da manhã. Por isso nós precisamos sempre reedificar nossa casa. Mesmo que o mundo venha tentar desfazer sua família, lute para restaurá-la, pedindo a quem? Ao Senhor que edifique a sua casa. Eu não posso, mas o Senhor pode. Então a pergunta é, irmão, fala logo como reedificar a minha casa no tempo de destruição. No tempo que eu não preciso mais nem abrir os jornais, porque eu vejo a destruição na esquina da minha casa, eu escuto o estampido de um tiro, um pedido de socorro, um barulho de um carro se chocando. Vamos refletir sobre as famílias que venceram a destruição, edificando a sua casa, aonde? Na palavra do Senhor. Talvez você que esteja em casa não tenha familiaridade com este livro. Este livro é o manual do Criador, aquele que criou a família. Este livro é o manual, ele vai te ensinar de maneira fácil e prática. E o próprio Espírito Santo estará com você, ajudando você nessa obra. Vamos pegar um personagem que todos conhecem, Abraão. Sobre Abraão nós aprendemos sobre uma casa abençoada. E se eu perguntar, quem quer ter uma casa abençoada por Deus? Fala amém? Amém! Eu tenho certeza que você em casa também falou amém, claro. Todos queremos ter uma casa abençoada, sim ou não? Como eu disse, muitos ficam de braços cruzados, né? Abraão, Gênesis capítulo 12, 1-3 diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão, você, Abraão, será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Irmãos, meus queridos amigos, Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus para a sua família. Para a minha família também. Essa promessa chegou para mim. Chegou para você que está em casa. Embora parecesse impossível, eles seriam progenitores de uma grande geração. Talvez eu esteja falando para a pessoa, isso é impossível. Sara não podia mais. Abraão já era velho. E Paulo, lá em Romanos capítulo 4, 18-20, ele vai afirmar essa grande família incontável que veio da promessa a Abraão e Jesus Cristo que vem para nos abençoar através dessa linhagem. Amém? Amém.
Mas a primeira coisa que deveria fazer era o quê? Era sair da sua casa paterna, deixando os seus parentes para edificar uma nova casa. Então eu tenho que sair da minha casa. Oba! Não! Para! O autor está dizendo, quando ele escreveu, que você tem que deixar para trás os costumes errados da sua parentela. Eu aprendi assim, eu vivi assim, eu sempre comi assim, o meu pai fazia assim. Meu pai como é forte! Minha mãe com 90 anos. Deixe para trás os costumes errados, deixe para trás os hábitos errados, deixe para trás as tradições erradas, as religiões erradas, equivocadas, crenças equivocadas. Abraão, deixe essas coisas, Abraão, e vai para uma casa ou para uma terra que eu vos mostrarei. Abraão sai. Abraão, ele recebeu a bênção de Melquisedeque. Ele reconhece que ele não é o maioral. Ele devolveu o dízimo ao Melquisedeque, Gênesis 14, 18 a 20. Abraão recebeu a promessa divina de ser pai de muitas nações, em Gênesis capítulo 15, 4 a 6. Irmãos, olhem para mim novamente. Abraão nunca aceitou a destruição de sua casa. Lembra? Ele venceu o rei de Sodoma, defendendo Ló, seu sobrinho, seu parente. Está lá em Gênesis 14, 12 a 17. E quando Sodoma e Gomorra seriam destruídos, o que ele fez? Ele orou pela sua família, orou pedindo, em prol de Ló e da família de Ló, pedindo livramento ao Senhor. Gênesis capítulo 18, 22 a 32. Além disso, foi provado. Lembra que nós tivemos uma lição? Provados pelo fogo. Muitas vezes Deus, Ele não nos tenta, mas Ele nos prova para evidenciar o que há de melhor em cada crente. Por isso somos colocados no cadinho, para tirar as impurezas e mostrar o caráter que é a glória de Deus em mim, no meu testemunho diário. Também se preocupou com a constituição da família de Isaac. Ele deu orientações para edificar o lar de Isaac. Está lá em Gênesis 24, de 1 a 14. Então, como Abraão, nós aprendemos o quê? Que precisamos pedir a Deus que abençoe as nossas casas, buscando ser uma bênção, para então abençoar nossos familiares. Meu amigo, você que está em casa, eu sei que talvez não seja o problema aqui da igreja. Vou repetir novamente para você. Você tem que ser uma bênção para abençoar a sua casa. Desculpe o que eu vou falar aqui. Você orar com um copo de bebida alcoólica na sua mão, pedindo que Deus tire um vício do seu filho. Orar com um cigarro na mão, pedindo que Deus tire o vício da droga de seu filho, de um parente seu. Orar que Deus reedifique o seu lar, quando você mesmo não está fazendo nada, está fazendo tudo ao contrário. Abraão, olha o que nós aprendemos. Nós precisamos ser uma bênção para abençoar a nossa casa, os nossos familiares. Gênesis 12, 2, Através de Abraão, não somente aprendemos sobre uma casa que foi abençoada, mas uma casa que foram benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Busque a bênção de Deus sobre a sua casa. Próximo personagem, Noé. Vamos aprender muito com Noé também. Sobre Noé, nós aprendemos da casa de salvação. Gênesis capítulo 7, capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Quem que era justo? Era a família de Noé ou era Noé? Noé. Por isso, muitas vezes nós oramos, nós estamos aqui falando com Deus, brigando com Deus no nosso dia em relação à nossa família, parece que não vemos a modificação acontecendo no lar. Ainda nas quartas-feiras, nos cultos, pedido de oração, ainda pedimos pelos nossos familiares. Seja justo como Noé, prossiga. O texto em que Noé viveu, o contexto que ele viveu, a Bíblia coloca que é o mesmo contexto que nós estamos vivendo hoje. Desvalorização da família, Gênesis capítulo 6, 4 a 7. Um tempo de depravação moral. Nós estamos vendo isso hoje ou não? Depravação moral na sociedade,
que nos faz comparar os dias de Noé com os dias atuais. Por causa disso, o que Deus fez? Ele anunciou uma grande destruição no mundo. Mas, e agora o mas é positivo aqui, bom, ele salvaria a família de Noé. Gênesis capítulo 6, verso 8 a 10. Contudo, eu poderia falar de novo mais, né? Contudo, olha para mim, você que está em casa, igreja, Noé teria a tarefa de edificar uma arca que seria a sua casa durante o dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso 14. Noé, eu vou salvar sua família, Noé. Mas você vai construir a arca, Noé. Se Noé não tivesse trabalhado, irmãos, para construir o barcão, certamente não teria abrigo para salvar a sua família. Teriam morridos. Querido pai, querida mãe, escute isso. Se Noé não tivesse feito o barco, a arca, a sua família não teria sido salva. Quantos anos? 120 anos. Isso mostra que para resgatar nossos familiares, precisamos trabalhar muito, resistindo ao cenário de destruição que o mundo apresenta. No sermão passado, trazado, o tema era: quem você quer levar para o céu? Quem não pode ficar de jeito nenhum aqui na terra? A minha lista foi enorme quando eu pensava. E a pergunta é: o que você está fazendo para levar essas pessoas com você? A primeira coisa que Noé fez, quando saiu da arca, foi levantar um altar ao Senhor, que se agradou da sua oferta, e fez também uma promessa de Deus, uma bênção para as famílias depois, uma bênção para a humanidade. Fomos abençoados também por ele. Já tivemos uma lição também. Você que está aí, dá uma pesquisada aí no nossa playlist, lições da Bíblia. A aliança que Deus fez com Noé é a aliança da continuação da vida. Amém? Amém? Então, irmãos, como Noé, nós devemos andar na presença de Deus. Quer salvar a sua família? Ande na presença de Deus. Quer salvar a sua família? Trabalhe para salvar os seus familiares. Deus nos preparou a igreja. A igreja é a arca de salvação para a nossa família. Meu querido irmão, minha querida irmã, no lugar de levar o seu filho para um boteco, leva para a igreja. Aqui é a arca. Ah, mas ele fica... Quando você levou sua família para a igreja? Quanto tempo você não vai à igreja? A igreja também é um abrigo em tempos de crise para quem busca consolo nas tribulações deste mundo. Como eu disse, está acontecendo. Então a maior bênção para a casa é levar a salvação em Cristo para todos os familiares. Atos, capítulo 16, verso 31. Trabalhe para a salvação da sua casa. Trabalhe para a salvação de sua família, sem cansar. Como Noé. Construa essa arca. Já está pronta, é a igreja. Leve eles para a igreja. Vou falar de mais um personagem, vi que eu tenho tempo ainda, 10 minutos. Josué. Sobre Josué nós aprendemos da casa de decisão. Muitos estão indecisos e estão complicando o resto da família, né? Josué capítulo 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Deixa eu trazer o contexto para você que está em casa e não tem uma familiaridade com o que nós falamos. Após a conquista ali da terra de Canaã, Josué, ele tem uma missão, ele dividiu a terra para o povo, começaram a edificar ali as suas casas. Então, depois de um tempo de luta e destruição, chega o momento agora de restaurar quem? As famílias. Mas Josué percebe que havia pecado no meio do povo, povo de Deus, e os convoca à obediência. Leiam Josué capítulo 23, depois, do verso 1 até o verso 16. Irmãos, eles haviam vencido muitos inimigos fora das famílias, e não podiam deixar que nenhum mal permanecessem dentro de suas casas. Ao renovar a aliança com Deus, Josué chama todos para tomar uma decisão em suas vidas, para deixar a idolatria, para escolherem seguir somente ao Senhor, aquele Senhor Deus que os livrou da terra da escravidão do Egito.
Agora, antes que respondesse a Josué, Josué dá esse parecer, né, com a célebre declaração que nós conhecemos muito bem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao fazer isso, Josué diz que sua decisão já estava tomada. Não abriria mão de servir a Deus. Olha para mim, você que está em casa. Quando vamos edificar as nossas famílias, devemos ser decididos, viu? Devemos ser determinados, viu? Devemos lutar pelo nosso lar, viu? Também precisamos servir a Deus com integridade. Fazendo o quê? Abandonando tudo o que nos separa de Deus. Querido pai, querida mãe, o que separa você de Deus? Você quer reedificar o seu lar. E os pecadinhos secretos? E os ídolos secretos? E aquele lugarzinho que você não pode levar Deus na sua casa? Foi isso que Josué fez lá. Opa, pessoal, hora de tirar os ídolos, tá? Hora de fazer uma limpeza, hora de fazer uma varredura geral em tudo aquilo que afasta vocês de Deus. O que te afasta de Deus? Elimine. E aí você, depois de tomar essa decisão por lutar por sua família e fazer isso, pode ter a certeza, as coisas funcionam. O relógio está sendo meu amigo hoje, está parando, então eu vou falar de mais um camarada aqui. Obed-Edom. Muito pouco falado, né? Mas sobre Obed-Edom nós aprendemos que, sobre a casa de adoração, 2 Samuel, capítulo 6, 11 e 12, fala sobre a arca do Senhor. E ficou a arca do Senhor, e lembrando que a arca do Senhor representa o quê? A presença de Deus. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo o que para Davi? Abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por causa do quê? Por causa da arca de Deus. Foi, pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, levou para a cidade com alegria. Irmãos, contexto da história: o povo de Deus, ele lutou ali contra os inimigos ao redor, até que Davi conseguiu estabelecer seu reino definitivo sobre Israel. Passaram por tantas perseguições que até a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, foi roubada pelos filisteus. Davi conseguiu resgatar a arca da aliança, trazendo de volta para Jerusalém, 2 Samuel, capítulo 6, 2. Agora, enquanto a arca ia sendo carregada rumo a Jerusalém, aconteceu um imprevisto ali, um acidente. Ela tombou. E Uzá estendeu a mão para segurar, mas não era permitido, por isso Uzá, ele morreu. Agora, devido a esse imprevisto aí, a viagem foi interrompida e a arca foi deixada na casa de Obed-Edom, enquanto eles estavam preparando o transporte de forma correta. Agora, o autor está dizendo que durante o tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom, o seu lar foi abençoado por Deus. Por quê? Porque lembra, a arca representava, dentro da arca estava as tábuas, as duas, escritas pelo próprio dedo de Deus. E em cima estavam ali os 2 anjos, os 2 querubins, e havia aquele fogo, Shekinah, que representava a presença de Deus. O autor está dizendo, se Deus está presente, se Deus está presente na sua casa, no seu lar, o seu lar é abençoado por Deus. Suas plantações abençoadas por Deus. Seus animais sentiram a diferença. Por quê? O ambiente estava impregnado de temor e de adoração a Deus. Nossa casa também é um lugar da presença de Deus. A sua casa aí é lugar da presença de Deus. Ou você pede licença para Deus. Deus, hoje não. Hoje eu só fico lá para o lado de fora, porque eu tenho uma festa de arromba aqui. Eu tenho aqui um funk proibidão aqui, um filme proibidão aqui, o senhor fica de fora. Hoje tem uma cachaçinha aqui com os amigos, sei que o senhor não bebe, o senhor fica por lá de fora. Nossa casa também é um lugar da presença de Deus. Por isso nós precisamos adorar a Deus dentro da nossa casa. Serve para agora para a igreja. Muitos querem adorar a igreja só aqui, no domingo, na quarta e no sábado. Precisamos adorar a Deus em casa, porque Ele está na sua casa. Ter um momento de oração, louvor,
meditação na palavra de Deus. Isso deve ser rotina. Deve ser aprendida novamente, deve ser resgatada pela família. Meus filhos não querem participar. Ore na frente deles. Meu filho não quer estudar a palavra de Deus. Estude na frente deles. Faça de sua casa um lugar de adoração. Último personagem eu vou trazer para encerrar, Ezequias. A história de Ezequias é bonita, né? Casa em ordem. Ezequias 38:1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que notícia trágica! Só que eu vou falar para você, meu amor, dona Vilma, você vai morrer também. Se eu olhar no espelho agora, eu vou morrer também. E não dê risadinha não, porque daqui a 90 anos todos vocês também estarão mortos. Você que está aí em casa também, meu amigo, daqui a 90 anos você também já foi. O rei Ezequias serviu ao Senhor, mas ele ficou enfermo. Ele recebeu a notícia que morreria. O profeta Isaías transmitiu o recado divino anunciando ao rei que deveria colocar a sua casa em ordem, preparando-se para a sua morte. E aí, está preparado? Ah, mas eu não sei quando eu vou morrer. Então vou fazer pergunta diferente. Se você soubesse que Jesus... Hoje é sábado que estou pregando aqui na igreja, viu? Você que está aí do outro lado. Hoje é sábado aqui, eu pregando aqui na igreja, Adventista do sétimo dia, Jatobá. Mas se você soubesse que no próximo sábado Jesus retornaria a essa terra para buscar os salvos, o que você faria? O que você tem que preparar? O que você tem que pôr em ordem? Ah, você não sabe, né? Deixa eu contar um segredo para você que talvez nunca te contaram. Eu não sei se eu chego em casa hoje. E talvez você não sabe se eu vou chegar em casa hoje, né? Vamos trocar os lados também. Se eu morrer hoje, o próximo encontro que eu terei é com Jesus. Sendo na primeira volta ou na segunda volta. Na sepultura para onde eu e você iremos, não temos lembrança de nada, não louvamos, não adoramos. É como se daqui a um segundo eu estivesse diante de Jesus, preparado ou não. E lá para onde nós vamos, para o céu da terra, não há lugar de se preparar, tá? Como o rei, Ezequias era rei, ele deveria deixar organizado o quê? As questões sobre a sucessão do trono, as necessidades do reino, da família. A reação de Ezequias, antes de chamar ali os familiares, antes de chamar os conselheiros, os súditos, o que ele fez? Antes de conversar com esse povo, o que ele fez? Não quero conversar com ninguém. Ele se voltou para a parede e orou a Deus. Rasgou o seu coração a Deus. Foi através daquela oração que Deus mandou o profeta Isaías voltar e dar para ele a boa nova que ele teria mais uma chance. Está lá em 2 Reis 20, versos 5 e 6, né? Deus o curou. Deus o protegeu. Protegeu também a cidade. Protegeu o povo. Houve paz na sua casa. Meus queridos irmãos, em meio à desordem desse mundo, muitas vezes nós queremos organizar as coisas do nosso jeito. Mas a melhor forma de colocar tudo em seu devido lugar é através da oração. A oração deve vir antes de tomar qualquer decisão. Tem uma oração curtinha que resolve muito problema. Essa, o que Jesus faria se estivesse aqui? Eu tenho um problema, eu estou em frente a uma pessoa que talvez está xingando, gritando comigo, ao ponto de me bater. E eu estou ao ponto de gritar com ela e ao ponto de dar uma boa porrada nela também. E aí eu pergunto, o que Jesus faria? É a oração mais curta. Senhor, o que o Senhor faria? Eu fui passado para trás, eu fui traído. Senhor, o que o Senhor faria? Aliás, lá em Mateus, na oração de Jesus, tem um desafio, né? Senhor, perdoa a mim, Senhor, da mesma maneira que eu perdoo aos meus ofensores. E depois, todo mundo para ali, né? Mas depois fala assim, se você não perdoa a quem tem lhe ofendido, com palavras ou ações, o Senhor também não te perdoa.
Vamos orar antes de tomar decisão. Quando oramos, Deus age e tudo fica em ordem. Então, através de oração, irmãos, Deus organiza a sua família. Amém? Amém. Deus edifica a sua família. E eu concluo dizendo que a palavra de Deus nos mostrou hoje, né? Exemplos de servos de Deus que lutaram contra a destruição ao seu redor e conseguiram edificar as suas famílias. E por que eu estou pregando isso? Porque isso nos inspira a lutar pela reedificação dos lares que estão sendo bombardeados por todos os lados. O inimigo não cessa de atacar o seu lar. Deus quer defender o seu lar, mas ele precisa de um agente lá, precisa de um soldado lá, e é você. Ele conta com você. A edificação da família, irmãos, é um trabalho contínuo. Nunca podemos parar ou pensar que não vamos conseguir. Deus conhece a tua lágrima, mãe. Deus conhece, pai, o teu esforço. Mas também não podemos nos iludir achando que está tudo bem. Já viu aquele crente orgulhoso? Irmão, tem algum pedido? Eu não. A casa está tudo mil maravilha. Top da galáxia. Meus filhos todos são uma bênção. Minha mulher, meu esposo, Cuidado, viu? Continue orando a Deus. Nós não podemos nos iludir achando que está tudo bem e não devemos cuidar melhor. Sempre podemos cuidar melhor. Por quê? O exemplo perfeito é Cristo e nós estamos bem longe. Mas podemos abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar, né? Se o Espírito Santo trabalha, lembre-se, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Jesus, é uma pessoa cheia de Deus. Logo, a glória de Deus está em nós, passamos a refletir a luz de Jesus. É que nós estamos estudando a lição. Então, para manter, irmãos, a família edificada por Deus, olha para mim, você que está em casa. Epa, dá uma paradinha, olha para mim aí que eu estou fechando esse sermão, tá? Para você manter a família edificada por Deus, é necessário você e eu buscarmos a bênção do Senhor. Sem Deus, você é um iludido, não vai conseguir. Tem muita gente que fala assim, não, rapaz, não precisa negócio de igreja, não precisa negócio de Jesus, não. Eu paro de beber quando eu quiser, eu paro de fumar quando eu quiser, eu faço isso e aquilo quando eu quiser. Mentira! Para manter a sua família edificada, é necessário buscar a bênção do Senhor e você deve ser uma bênção. Se você não é uma bênção, você não abençoa a sua família. Segundo, levar o evangelho de salvação para todos os familiares. Vem comigo. Você não sabe nada da Bíblia, né? Nunca abriu a Bíblia, né? Não tem estudado a palavra de Deus, né? O manual de Deus para a sua família. Nunca, né? Que você aprendeu foi na escola, num filme, uma novela, uma minissérie. Alguém falou para você, está iludido também. Querido, busque o evangelho da salvação para a sua família. Aqui, nesse livro, fala de amor, fala de resgate, fala de salvação. Um plano perfeito. Aqui, se decida a favor de Deus e contra o mal. Aceite Jesus. Deixe Ele trabalhar por você e pelos seus familiares. O terceiro ponto, quarto ponto agora, né? Talvez você não tenha esse hábito, mas você deve cultuar a Deus em sua família. Queridão, queridona, é você mesmo, que nunca chamou a sua esposa para orar de mãozinha dadas. Nunca chamou os seus filhos para se ajoelhar de mãozinhas dadas. Eu fiz num outro sermão um desafio, para aprender a orar. Nunca coma sem orar. Você vai ter que comer, né? Alguma coisa de manhã. Ore a Deus. Lembra? Vai almoçar, ora a Deus. Vai jantar, ora a Deus. Começa assim, né? Então, você que está aí, cultue a Deus na sua família. Ore a Deus antes de tomar qualquer decisão. Pergunte-se, se Jesus estivesse aqui, como ele reagiria, como ele faria. E eu termino dizendo, a responsabilidade é sua. Não deixe a sua casa desmoronar.
Não permita que o inimigo destrua o teu lar. Não deixe a sua casa desmoronar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você em casa também, receba essa mensagem. E se você se sentir fraco, falar, eu não consigo, o Espírito Santo estará te ajudando. E essa igreja, onde eu estou ministrando, estará orando em favor da sua família. Aceita? Amém. Eu aceito. Amém. Eu vou terminar esse sermão para você que está assistindo o vídeo. E a igreja vai ficar em pé para cantarmos juntos o hino Fé é a Vitória. Um abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jatobá. Que Deus abençoe você aí no YouTube. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário. Pelo menos um glória a Deus aí. E indique também para outras pessoas. Ajude a salvar a família. Projeto Perfeito de Deus. Pense nisso, um forte abraço. E que Deus abençoe vocês.